Lição 2, de 10 de outubro de 2021. Saulo de Tarso, o perseguidor. Vai começar no texto? Texto aula. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Verdade prática. A igreja é uma instrução divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história. Essa canção nos fala sobre isso, desse momento de crise. Leitura bíblica. É uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento. É uma afirmação de Deus. Até o arrebatamento a igreja ficará na terra e nada vai impedir o andamento da igreja. Queira o sistema político ou não. Texto áureo. Leitura bíblica em classe. E também Saulo consentiu na morte de Estevão e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entretanto, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e encerrando na prisão. Persegue este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote, que é testemunha, e todo o conselho dos anciões, e recebendo de quem? Dos sumos sacerdotes. Observa bem que ele recebia ordem do sumo sacerdote. Quem era? A religião da época. Recebendo do sumo sacerdote, cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Bem tinha eu imaginado que outro nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais, olha outra coisa, que é outra afirmação, ele recebeu o poder dos principais, dos sacerdotes, da igreja da época, hein? Que era a igreja hoje persistente aí, a igreja católica. Encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E, enfurecido demasiadamente contra eles, até na cidade estranha os persegui. Muito bem. Vamos entrar interagindo com o professor, que essa lição é a lição do professor. Vamos interagir com o professor.
Aqui estamos nesta noite de 8 de 9, 9 ou 8? 8 de 10 de 2021. Não, não? É 9 ou 10? Já é 10, né? 10. Ou 10. Já é 10 horas. Já é dia 10 de 10 de 2021. Que são mais de meia-noite. Com o objetivo, interagindo com o professor. Com o objetivo de preparar os alunos para a aplicação do conteúdo desta lição, inicie falando a respeito da perseguição dos cristãos no mundo. Se possível, informe-se a respeito desse tema em sites especializados de notícias que abordam o terrível quadro de perseguição cristã no mundo. Proponha um momento de oração mostrando a relevância de rogar a Deus por livramento. Proponha Livramento de um momento de oração. Propõe um momento de oração mostrando a relevância de orar a Deus por livramentos de irmãos que hoje estão debaixo da perseguição mundial. Não podemos fechar os olhos para esse quadro, às vezes porque vivemos em um ambiente de aparente tolerância religiosa, corremos o risco de pensar que é assim em outros lugares da Terra. Portanto, aproveite essa oportunidade para conscientizar a sua classe acerca dessa terrível realidade. Introdução. A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso, ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e, assim, tornar-se um implacável perseguidor da Igreja de Cristo do primeiro século. E o que É o que estudaremos. Nessa lição. Ponto 1. Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Ponto central dessa parte que a Maria leu, fala bem assim, no mundo de hoje, há perseguição contra os cristãos. Ponto central está dizendo que no mundo de hoje há uma perseguição contra os cristãos. Muito bem. Agora, ponto 1, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Saulo se descreve como blasfemo. Ele mesmo se chama de blasfemo, de um perseguidor, de um opressor, como está escrito em 1 Timóteo 1,13. Fala bem assim, como um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os perseguidores de Jesus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra pessoas simples, homens e mulheres sem qualquer compaixão. Ele acreditava piamente que, com esse comportamento, estava agradando a Deus. Apoiado pela casa sacerdotal, observa bem, ele acreditava que estava apoiando a Deus, mas por quê? Porque ele está apoiado por um poder maior, que era a casa sacerdotal. Essa casa sacerdotal vinha desde Moisés. Casta.
essa, essa casta sacerdotal vinha desde o tempo de Moisés. Era uma igreja que era para ter entendido, né? Ter entendido que Jesus viria, os profetas falaram que Jesus viria. Mas essa casta sacerdotal, essas pessoas ruins, essas bestas ruins, que era a religião da época, impulsionava Paulo a perseguir os cristãos. Ele estava impulsionado para agradar, achava que estava agradando a Deus, apoiado pela casta sacerdotal. Observa bem, sempre isso. Devemos observar isso. Ele se achava apoiado. Usava dos meios legais para atacar os cristãos. Por causa de suas truculências, os perseguidores de Jesus tiveram que fugir para outras cidades. O perseguidor respirava ameaça e morte contra os discípulos de Jesus. E por isso não via problemas em prender e arrastar presos para Jerusalém os que professavam o nome do Nazareno. Ponto 2. As ameaças de Saulo de Tarso. A expressão respirando ameaças e morte descreve Saulo de maneira figurada como uma fera selvagem que ameaça sua presa. No texto de Atos 9:21, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Ele não culpava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Porque Saulo, é uma pergunta, né? Faz aqui no ponto 3, por que Saulo perseguiu os cristãos? Vamos ver por quê. Os motivos que levaram Saulo a tornar-se um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo eram o zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Ora, quem fosse suspenso no madeiro, de acordo com a lei, estava sob uma maldição divina. Por isso, nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Mais tarde, por ocasião da sua conversão, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da cruz, a maldição da lei, e por isso nos livrou dessa maldição. Então, enquanto ele não se converteu, ele achava que Cristo não podia ser de forma alguma um filho de Deus. Um filho de Deus não seria pregado numa cruz. Ele achava que um filho de Deus tinha que se defender. Mas depois que ele veio e se converteu, ele verificou que Jesus veio para assumir a maldição da lei e por isso ele nos livrou do pecado. Ele veio e assumiu a maldição da lei. Está em Gálatas 3:13. Assumiu a maldição da lei por nós. Síntese do tópico 1. Saulo ameaçou a igreja não por acaso. Ele se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Subsídio pedagógico. Antes de iniciar a aula... Agora é eu. É você? Antes de iniciar a aula dessa semana, faça uma pequena recapitulação da aula passada. Eles estão dizendo que antes de eu iniciar essa aula de hoje, eu tinha que ler a aula do domingo passado
para fazer a recapitulação. Está dizendo que é muito importante que os alunos tenham uma percepção da concatenação dos assuntos. Jamais deixe que o conteúdo fique solto na imaginação dos alunos. O trabalho do professor e da professora é trazer uma unidade ao tema e aplicá-la à realidade dos alunos. Outrosim, procure aplicar esses métodos de recapitulação ao longo de todo o trimestre. Portanto, cuide de concatenar as ideias e, ao mesmo tempo, expressar a unidade da revista, mostrando que a revista tem um segmento, né? Ponto 3. A perseguição contra a Igreja de Cristo. Contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a Igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina, ao passo que ele respirava ameaças e morte. Atos 9:1. Contra os seguidores de Cristo, sua intenção era acabar de vez com a Igreja. Ao atacá-la, Saulo atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem arguto, defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. Muito bem. Aqui nós vemos que Saulo ele era um perseguidor. Ele tinha um poder de perseguir. Tinha um respaldo da igreja da época, do sacerdote, mas ele não tinha o que o Estevão tinha, que era o poder do Espírito Santo. Então, contra Estevão, ele perdia no debate. Todos que se aventuravam a disputar com Estevão perdiam no debate. Isso fez com que ele ficasse irado, o povo ficasse irado contra Estevão e provocasse então a morte de Estevão, e Paulo consentiu na morte de Estevão. Mas se por um lado eles mataram Estevão, por outro potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. Ao matar Estevão, eles potenciou a mensagem que Estevão pregava, né? Estevão virou um mártir da igreja. Ponto 2. Saulo de Tarso e Estevão. Segundo um lado, Saulo era um erudito. Era uma pessoa inteligente, que chamava a atenção devido à sua cultura. Então, Paulo chamava a atenção devido à sua cultura judaica, grego e romana, e a autoridade na Torá. Estevão era um erudito do judaísmo com uma grande capacidade do Espírito Santo. Observa bem que ele era o Estevão era mais do que Paulo, porque Estevão tinha uma capacidade vinda do Espírito Santo. As coisas eram reveladas para Estevão através do Espírito Santo, para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. O primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história do seu povo e da teologia judaica. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como climas da revelação redentora para o mundo, ele fazia com autoridade. Então, quando Estevão apresentava Jesus, ele apresentava com autoridade tão grande que essa autoridade era para eles entender, mas eles ficaram com raiva deles, porque eles não tinham o discernimento ainda de que Jesus era o Jesus que os apóstolos, os profetas do Antigo Testamento profetizaram. Eles não tinham condição de entender, por isso eles ficavam com mais raiva ainda. O discurso inflamado de Saulo
e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus, deparou-se com outro discurso, mas esse proveniente da sabedoria do Espírito Santo, que era proferida por Estevão. Essa autoridade espiritual de Estevão atraiu ira dos inimigos. Observe bem, essa autoridade espiritual de Estevão atraiu foi ira. Era para atrair entendimento, né? Mas eles eram tão cegos, né? Deus tinha cegado eles para que eles não entendessem, para que nós, a igreja, pudéssemos ser. Hoje somos a igreja de Jesus, porque o que era para eles, Deus tirou deles e deu para nós. E aqueles que aceitaram Jesus hoje recebem toda a iluminação que Estevão tinha. Por isso, com todo o pleno consentimento de Saulo, eles apedrejaram até a morte. Mas, por um lado, eles mataram Estevão, mas, por outro lado, potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. Terceiro ponto, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. A igreja atual, política, né? Não. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade. Só a igreja continua a despertar fúrias dos religiosos de hoje, que não aceitam a mensagem de liberdade De liberdade de vida que o Evangelho proporciona nossos irmãos, que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o Evangelho. Continuam a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Voltando um ponto atrás, é um comentário. No início do movimento pentecostal do Brasil, nossos pioneiros sofreram uma sorte de perseguição e violência. Aqui no Brasil, quando começou a igreja evangélica aqui, houve também uma perseguição. Um exemplo é Gunnar Wring, né, que trouxe a igreja pentecostal para o Brasil. Ele teve que pregar até com proteção, porque a igreja da época, aquela mesma que incitava Paulo a perseguir os religiosos, essa mesma incitava pessoas a perseguir as pessoas que estavam trazendo o evangelho para o Brasil. Que o Brasil foi descoberto por Portugal. E veio de lá uma igreja, você sabe qual é, né? Essa igreja já estava aqui. Quando a igreja cristã veio para cá, essa igreja que estava aqui, que era a mesma que incitou Paulo a perseguir, estava incitando o povo a perseguir os pregadores do evangelho, mas eles usaram de autoridade e contrataram pessoas, segurança, para poder eles fazer a obra. E graças a Deus, estamos aqui hoje. Síntese do tópico 2. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja. Então Saulo não perseguia Jesus, ele perseguia a igreja. Porque Jesus ele não conseguia, não. Jesus ele não entendia. Ele não considerava Jesus. Ele não entendia Jesus e por não entender, ele não considerava Jesus ser o Filho de Deus. Então, na verdade, ele perseguia a igreja, os seguidores desse tal Jesus que ele não reconhecia. Subsídio apologético. Além da perseguição tradicional aos cristãos, há perseguição mais sofisticada que se dá no campo cultural. Por exemplo, quando tentam reduzir a vivência
da fé à vida privada dos cristãos, trata-se de uma perseguição cultural e ideológica, ora do ponto de vista filosófico. E o ser humano é um ser religioso. Do ponto de vista teológico, o ser humano é imagem de Deus e, por isso, tem uma centelha divina dentro dele que o impulsiona à busca por Deus. Embora, como afirma a nossa declaração de fé, essa imagem divina esteja distorcida e corrompida. Há necessidade de buscar a Deus e é própria do ser humano impedir essa iniciativa livre e pública, impedir a livre manifestação da condição de ser humano. Por isso que, ao longo da história, a perseguição aos cristãos viola os direitos humanos, ou seja, a parte do momento que autoridades intelectuais, jornalistas, artistas exigem que os cristãos não tenham o direito de expressar os seus valores, princípios e doutrinas que perpassam a dinâmica da vida e fazê-lo em qualquer espaço da sociedade. Assim, uma violação aos direitos mais nobres do ser humano. Não é possível exigir dos cristãos que escondam a sua fé, isto é, que deixem de falar do que eles têm visto e ouvido. Tentaram fazer isso com os apóstolos Pedro e João, e chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas suas respostas foram taxativas. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a de Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Terceiro ponto, quando o sistema se volta contra a igreja. Como era a perseguição contra os primeiros cristãos? É uma pergunta. Como era? Bom, era assim. Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos, mesmo com mulheres e crianças. Sobremaneira, subjugava a igreja de Deus e a devastava. Não, sobremaneira Perseguia a igreja de Deus e a devastava. Saulo entendia que praticar essas barbáries era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges, exatamente nos moldes de que Jesus havia alertado aos discípulos, quando ele disse: expulsava-os das sinagogas, e fala ainda mais: vem mesmo a hora
em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Ponto 2. Perseguição, tortura e método. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem. Entretanto, apesar da violência empregada com açoites, prisões, torturas psicológicas, apedrejamento e mortes, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Muito bem. Ponto 3. Perseguição aos pentecostais. No início do movimento pentecostal no Brasil, observe isso aí bem, no Brasil, hein? Nossos pioneiros muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. Então a religião oficial, tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. A religião oficial não deveria ser a religião de Jesus, mas não, essa religião oficial que não aceitava era a religião lá do tempo de Moisés que estava desviada. O que dizer de Daniel Berg e Gunnar Wingre, os primeiros pastores dos primórdios da Assembleia de Deus no Brasil, e tantos outros irmãos perseguidos nesses rincões brasileiros? Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal custou alto preço. Inciso tópico 3. A perseguição contra os primeiros